Serra dos Carajás, um lugar repleto de histórias, envolvendo suas riquezas. Uma área que atrai olhares dos mais generosos quanto aos mais gananciosos. Sejam muito bem-vindos à primeira apresentação da 2302 do ano. Hoje falaremos sobre a maior mineradora de metal do Brasil e do mundo. Então se confortem em suas cadeiras que escavaremos a história dos Carajás, além de apresentar algumas curiosidades. Então fiquem com o vídeo. Serra dos Carajás. O que dizer sobre ela? Situada no sudeste do Pará, é a maior província de minério do planeta Terra. Dela é extraída e transportada cerca de 112 toneladas de manganês, ferro, ouro, cobre e níquel anualmente. A origem dos minerais se deve à cristalização de elementos químicos a partir de uma anomalia do magma no subterrâneo. Breno Augusto dos Santos. Esse é o nome do geólogo que em 1967 estava sobrevoando a área com um helicóptero do serviço de uma mineradora estadunidense, em busca de uma boa concentração de manganês para o abastecimento da siderúrgica americana US Steel. Ao notar uma área sem muito aglomerada de árvores, Breno decidiu pousar e revisar o terreno, até que encontra um produto avermelhado, que logo identificou como ferro. E mal sabe ele que estava de frente à maior concentração de minerais do planeta. Alguns anos após a descoberta dos minérios, iniciou-se a exploração pelo consórcio Amazônia Mineração, da qual participava a então empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce e a americana US Steel. No entanto, a mineradora estadunidense se retirou da empreitada no final da década de 1970. Anos mais tarde, a Companhia Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale, estabeleceu associação com o consolidado Grupo Empresarial Japonês. Esta parceria trouxe novo fôlego para a continuidade do projeto de exploração mineral, o chamado Grande Projeto Carajás. Além da extração mineral, o projeto, ao menos na proposta, prevê o investimento em atividades de reflorestamento, pecuária e agricultura. Na época da descoberta de Carajás, eram produzidas cerca de 11 milhões de toneladas por ano. Agora, a produção é de mais de 150 milhões de toneladas anuais, apenas com o complexo Carajás. Características gerais. A Serra dos Carajás é rica em minerais e tem altitude acima de 700 metros. No passado, a área era habitada por tribos indígenas e depois pelos colonizadores portugueses, mas tornou-se um grande centro urbano devido à exploração de minérios. O território corresponde à maior reserva de minério de ferro do planeta e a segunda maior de manganês. Além disso, a área também tem grandes reservas de outros minerais, como ouro, prata, urânio, níquel, cromo, zinco e estanho. Por esse motivo, a região é um dos maiores polos de desenvolvimento do estado e atrai muitos investidores de diferentes partes do país. Mas o destino também se destaca pelas atrações do ecoturismo. A economia mudou muito após a chegada do projeto Grande Carajás, que desenvolve atividades de mineração em toda a região. Desde 1970, o território mudou bastante e tornou-se mais urbano, com boa infraestrutura, aeroporto, rede hoteleira, restaurantes e shoppings. Atualmente, a Serra dos Carajás abrange 39 cidades. Devido à sua grande extensão territorial, mais de 289 mil quilômetros quadrados, ela divide-se em sub-regiões de grande valor para o Pará. Tamanho é uma palavra que combina muito bem com esse estado. Em 2011, houve um plebiscito para discutir a separação do estado em três,
Pará, Carajás e Tapajós. No entanto, a proposta foi rejeitada pelos moradores e o Pará continua sendo um só, apesar das diferenças entre essas três grandes regiões. O ano de 1970 foi bastante importante para o local, pois grandes empresas decidiram investir na exploração de minerais, dando origem à Amazônia Mineração S.A. A organização foi criada pela associação entre a Companhia Vale do Rio Doce e empresa norte-americana, US Steel. Dessa forma, iniciou-se a exploração do minério de ferro no Carajás, trazendo grandes modificações para a economia e estrutura locais. Nos anos de 1980, a Vale começou a atuar sozinha na área de mineração e obteve exclusividade na exploração de ouro e manganês. Depois dessa conquista, a empresa investiu no projeto Ferro Carajás, um complexo minerário de grande importância para a economia local e nacional. E para facilitar o transporte desse material, em 1982 foi criada a Estrada de Ferro dos Carajás. Essas inovações deram origem à construção da vila de Parauapebas, localizada no Vale do Rio, que leva o mesmo nome. Com o passar dos anos, a pequena vila transformou-se em um grande município, que hoje é considerado o segundo maior do estado do Pará. Para a extração dos minérios, foi montada uma infraestrutura que priorizou a exportação, com a construção da Estrada de Ferros dos Carajás, que interliga Extraí aos terminais marítimos da Ponta da Madeira e Itaqui, ambos no Maranhão. A construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Tocantins, no entanto, representou o efetivo impulsivo para a concretização e ampliação da atividade mineradora na região da Serra dos Carajás. A instalação da hidrelétrica foi essencial para o projeto, uma vez que a mineração é um ramo que possui elevado consumo de energia elétrica. Em relação ao aspecto ambiental, o Parque Zoobotânico, criado em 1985, abriga exclusivamente espécies nativas da fauna e flora amazônica, estando localizado na Floresta Nacional de Carajás, em uma unidade de conservação federal, ocupando uma área de 30 hectares preservados, o que permite a livre circulação de espécies de aves, cutias e macacos. Cerca de 360 animais são cuidados no local, distribuídos em mais de 70 espécies de aves, mamíferos e répteis, incluindo algumas raras ou ameaçadas de extinção, como o gavião real, ararajuba, onça-pintada, sussuarana, macaca-aranha da testa branca e o macaco cuxiú. O local contribui para a preservação das espécies, servindo como estoque genético, além do trabalho de catalogação das informações sobre a flora amazônica. Contudo, apesar de tanta riqueza mineralógica, ambiental e econômica, quando Carajás entrou em produção, estimava-se que as jazidas iriam durar cerca de 400 anos, na escala máxima de 25 milhões de toneladas ao ano. Porém, agora sabe-se que a exaustão será atingida aproximadamente em 2060, uma vez que a escala da produção subiu 10 vezes a mais do que havia sido projetado originalmente. Mineração e exportações. Atualmente, Carajás responde por 27% da produção nacional de minério de ferro, sendo a segunda área produtora mais importante do país, ficando atrás apenas do quadrilátero ferrífero no estado de Minas Gerais. Já na produção de manganês, em que o Brasil detém a liderança mundial, Carajás responde por mais de 80% da produção nacional. Para viabilizar o grande potencial de produção necessário ao projeto Grande Carajás, além de ferrovias, instalações portuárias, energia, infraestrutura urbana, entre outras, o governo brasileiro dispensou muitos investimentos públicos, estabelecendo importante corredor de exportação de minérios para países como China, Japão, Canadá e Estados Unidos. A região da Serra dos Carajás é também alvo de polêmicas envolvendo ambientalistas. Como a maior parte de jazidas minerais estão localizadas em áreas cobertas por floresta, muito do que foi construído e explorado até hoje foi às custas da destruição da vegetação, solos e rios amazônicos. O desafio hoje, nessa porção do norte brasileiro, é buscar um modelo de mineração compatível com a manutenção dos demais recursos naturais existentes na região. Como está o local hoje?
Após meia década de sua descoberta, a província mineral de Carajás apresenta condições de infraestrutura em redes de transporte e energia. Ademais, com a implementação do empreendimento Complexo Ferro Carajás S11D da Companhia Vale, a permitiu em 2017 ser a maior mina a céu aberto do mundo de minério de ferro. Atualmente, Carajás responde por 27% da produção nacional de minério de ferro, sendo a segunda área produtora mais importante do país, ficando atrás apenas do quadrilátero ferrífero no estado de Minas Gerais. Devido à intensa exploração, as reservas de minério de ferro da Serra dos Carajás têm previsão de se esgotar em 400 anos. Parauapebas tem aproximadamente 270 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE de 2022. Com esses dados revelam que Parauapebas é o município paraense com maior incremento populacional no século atual, que começou oficialmente em 1º de janeiro de 2001. A capital do minério ganhou em 22 anos cerca de 200 mil moradores, muito mais que em Belém, Ananindeua, Santarém e Marabá. Em toda a região norte, só as capitais, Manaus e Boa Vista, registraram incremento maior no período. Com um fluxo migratório impulsionando pela extração de recursos minerais, essa população vem se formatando e se readequando neste novo território desde a década de 60, momento das grandes descobertas das minas de ferro do projeto Ferro Carajás.